Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. Hoje eu quero falar da venca, uma samambaia decorativa e que muitos têm em casa e que é apreciada pela sua delicadeza, por essas folhas espaçadas e pequenininhas. Eu vou dar dicas de como a minha ficou dessa forma aqui, olha gente, coisa linda. Foi uma muda muito pequena que eu encontrei na rua. Na verdade, ela estava agarrada na parede e com muita delicadeza eu retirei e trouxe. Coloquei no vaso com um pouco de substrato, a meia sombra, e ela foi se desenvolvendo. E depois que eu plantei, esperei 2 meses, eu passei para um outro vaso em local definitivo e ela ficou essa maravilha aqui. Vou mostrar os detalhes dela agora. E desde já eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, fazer os seus comentários. Se você tiver dúvidas, entre no meu Instagram, pergunte, que lá no direct eu vou poder te ajudar. Agora, e falar um pouco do seu cultivo. Atendendo algumas sugestões de vídeo, eu resolvi trazer algumas dicas sobre o cultivo da venca. Eu estou tendo experiências com ela. Confesso que não foi fácil ela chegar a esse tamanho todo aqui, porque houve um período que ela quis morrer. Tive várias dificuldades, acertar o local, as regas. Ela é muito sensível, tipo a samambaia havaiana. Então, se você molhar demais, ela morre, ela apodrece. Se ficar seca demais, ela sente. Então, você precisa ter um local correto, regas corretas e substrato adequado. Lembrando que cada um tem sua forma de cultivo. Tudo que eu vou explicar aqui no vídeo, o que eu coloquei de substrato e cuidados, foi a minha experiência de plantio, porque essa planta é muito delicada, então eu realmente tive dificuldades com ela. Há pessoas que têm na sua casa toiceiras maravilhosas, que conseguem fazer mudas com rapidez, mas isso é um caso à parte, depende muito do clima da sua cidade e também o local em que ela irá ser colocada para se desenvolver e se adaptar. Gente, o que mais chama a atenção são essas folhagens aqui. São cheias, muito delicadas e por essa razão ela se torna muito decorativa. Por isso ela é ideal para ambientes internos e externos, sendo locais de muita claridade, pouco vento e que ela não fique exposta diretamente ao sol. Tá? Eu vou mostrar aqui o que acontece com as suas folhas quando estão expostas ao sol por longo tempo. Deixa eu pegar essas folhinhas aqui. Elas ficam com aparência murcha, desidratadas. Ó. E a sua tonalidade também muda. Ficam desbotadas e um pouco mais queimadas. E esse é um detalhe muito importante de ser dito, principalmente no período de desenvolvimento, quando a planta ainda está pequena. Ah, mas aqui na minha casa tem um espaço que a planta consegue receber no solzinho da manhã. Tudo bem, coloque-a nesse espaço, porém, não deixe que o sol chegue até as suas folhagens. Ela pode receber aquela claridade que estiver no seu entorno. Uma coisa também muito importante e que às vezes é feita de forma incorreta, a rega. Você não pode deixar esse solo aqui encharcado. E quando for molhar, por favor, não molhe as folhas. Tem pessoas que têm mania de estar borrifando água nas suas folhagens. Ela não gosta disso. Se estiver ao relento e receber ali o orvalho da noite, é diferente. Agora, borrifar, manter as folhas molhadas o tempo todo, isso vai fazer com que as folhas fiquem queimadas e apodreçam, como aconteceu aqui, olha. Caíram todas. Na realidade, eu fiz essa experiência porque muitas pessoas sugeriram no canal eu falar um pouco da venca, porque eu falei da Havaiana Mini, expliquei também algumas situações que ocorrem com ela. E a venca é uma das queridinhas. Isso tudo conta, experiências de cultivo,
Talvez você vai dizer, ah, mas eu cultivo de outra forma, eu deixo no sol e a minha tá linda. Tudo bem, fica a seu critério. Mas no que eu obtive um bom resultado, eu resolvi repassar. Então, não deixe exposta ao sol, porque as folhas vão ficar dessa forma aqui. Totalmente murcha e debilitada. Se você ficar molhando as folhagens, elas vão apodrecer e fica só, olha, o galho seco. Eu quase perdi essa muda. Então, eu resolvi trocar de local, de vaso, de substrato. Não existe só um tipo de avenca, existem várias. Inclusive, eu tenho uma outra aqui, gente, olha, que também estava em fase de experiência. Eu já tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre ela, o avencão. E o procedimento de cultivo está sendo o mesmo. Olha o que acontece se você deixar essa samambaia também exposta ao sol. As folhas ficam queimadas. E o avencão é muito difícil de ser encontrado. Eu não sei na região que você mora, mas aqui na minha, eu tive uma dificuldade muito grande. Eu comprei essa muda já sendo descartada, porque também não souberam cuidar e a planta estava morrendo. Eu trouxe para casa, resolvi mudar todo o procedimento de cultivo e obtive uma boa resposta. Aqui embaixo, olha, ainda tem as folhas queimadas. Eu quase perdi essa planta devido ao local que a coloquei e também a exposição ao sol, tá? Então isso serve de alerta. Quanto à avenca e o avencão, o procedimento de cultivo é o mesmo. Então, se você tem uma dessas duas na sua casa, tome cuidado com a exposição ao sol e regas em excesso. Nesse solo, a compostagem, gente, foi bem caprichada. Deixa eu mostrar mais de perto, porque é uma coisa que vale muito a pena, tá? A compostagem desse vaso, eu precisei modificar. E o que eu descobri? Se você plantar a avenca somente na terra e colocando apenas esterco, ela não tem um bom desenvolvimento. Apesar de que, se ela estiver numa parede ou no muro, um local que a sua semente, né, fixou e brotou, ela vai se adaptar ali. Como eu retirei a muda com um pouquinho de raiz, ela teve uma difícil adaptação. Aí o que eu fiz? Coloquei casca de ovo, pedacinho de carvão vegetal. O carvão vegetal é aquele que nós compramos para churrasqueira. Porém, você não pode utilizar lá na churrasqueira e depois pegar e colocar na sua planta. Não, você vai abrir a embalagem, retire o carvão, lave os pedaços que você vai colocar na planta. Lava bem em água corrente, deixa no sol por 2 dias até ele ficar bem sequinho. Depois você quebra os pedaços e coloca. Você pode deixar assim, ó, pedaços maiores, pedaços menores, ou fazer o pó, aquilo que você achar que a sua planta vai gostar mais. E também coloquei substrato para orquídea, que vem com bastante pedacinho de madeira. Ela precisa de substrato rico em matéria orgânica. Por isso que a planta não pode ficar só na terra e esterco. Você tem que agregar outros substratos e auxiliar na nutrição dela. Então você deve misturar a terra, esterco, humus de minhoca, coloquei bastante. Coloquei 2 medidas além da terra. Coloquei bastante pedacinho de casca de ovo por cima. E no meio da compostagem também eu misturei torta de mamona. A torta de mamona auxilia na tonalidade da folha e é muito fácil de ser encontrada. Ou você pode fazer em casa ou comprar pronto. Acrescenta 1 colher de sopa junto à compostagem, mistura bastante e depois você só vai recolocando a cada 2 meses. Aqui, gente, eu só fui acrescentando depois, ó, casquinha de batata. Quando chegou nessa parte, a planta amou. Eu pego as casquinhas de batata, coloco no sol e quando ela está murcha, só jogo aqui em cima da terra. Só isso, nada mais. Eu reguei. Como saber o ponto correto? Coloca o dedo aqui na terra. Se o seu dedo sair assim, ó,
sujo, é porque a terra está úmida. Então, eu faço as regas a cada 2 dias, com pouca água, não molho as folhas, apenas a terra. Esse é o segredo. Se propaga por divisão da toiceira. As toiceiras, gente, ó, tá vendo esse emaranhado de galhos aqui? Tem que cortar aqui ao meio e retirar um pedaço da planta com raiz, tá? E se você não conseguir, existem os esporos, porque essa planta ela não dá flor e não dá fruto. Os esporos são esse monte de pontinho preto que aparecem por debaixo das folhinhas. A minha está repleta. E o que acontece quando esses esporos estão maduros? Eles se soltam e caem, são levados pelo vento ou pelos pássaros também. E aonde eles se fixam, nasce uma muda de avenca. E se o local for de muita umidade, melhor ainda. E para você que tem avenca na sua casa, que não quer desmembrar a toiceira para fazer novas mudas, basta você colocar embaixo aqui do vaso, como se fosse um pano branco ou um papel branco, algo que você consiga colher esses esporos, porque eles vão caindo. Então coloque algo por baixo do vaso e vai observando. Aí é só pegar as sementes que caírem e plantar. E um detalhe, demora um certo tempo para rebrotar, então é necessário ter um pouco de paciência. Além de decorativo, possui fins medicinais e pode ser ingerida, tá? Em forma de chá, porque ela possui efeito anti-inflamatório, diurético, trata a caspa, é expectorante, laxante e, além de tudo, é tônico. O chá é feito 3 colheres de sopa dessas folhas aqui. Você vai pegar essas folhinhas, retira tudo aqui dos galhos e coloca 3 colheres dela para 1 litro de água fervente, tampa, espera 5 minutos e toma uma xícara 3 vezes ao dia. Tudo em excesso faz mal, tá, gente? Isso é de forma moderada, também é encontrado desidratada nas casas de produtos naturais. As pessoas com glicemia e gestantes não podem estar consumindo esse chá. Fica aí esse alerta. Espero que você tenha gostado do vídeo, que as dicas que eu dei aqui possam ter sido úteis para que você venha também poder ter um bom cultivo de uma avenca.